somos gratos a Ti nessa tarde, meu Deus, por mais uma vez, por mais um dia estar aqui reunido, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por ter o Espírito do Senhor que retornará para Ti no dia que o meu corpo descer a sepultura. Meu Deus, muito obrigado nessa tarde, que Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Amém e amém. Graça e paz aí para os irmãos, amém? Amém. Graça e paz aí para os inscritos aí do canal. Obrigado por estar inscrito aí, assistindo esses vídeos. É muito maravilhoso entender essa graça maravilhosa que nos proporciona cada dia, né, entendimento da nossa mente para entender essa graça que cada dia salva uma pessoa, duas, três, até centenas de pessoas para esse Brasil, que são 220 milhões de pessoas nesse nosso Brasil aí, que precisam entender muito sobre a graça, que é a ressurreição de Cristo, o benefício da cruz, que muitas pessoas não conhecem. O sistema religioso, né, até prega sobre o nascimento de Jesus, né, crucificação, ressurreição, mas não prega os benefícios que traz um entendimento perfeito na nossa mente para poder entender sobre a graça de Deus. E hoje, irmão, hoje um assunto ele é bem maravilhoso para a gente que conhece isso aqui. Para nós que conhecemos a graça de Deus em Cristo, é um assunto bem tranquilo, calmo, e entendemos perfeitamente sobre esse assunto. E hoje o tema da mensagem é a doutrina da predestinação. O tema da mensagem é a doutrina da predestinação. Nós sabemos que pré vem desde antes da fundação de predestinação, pré-existência. Nós sabemos que todos nós temos um espírito predestinado, né? Um espírito formado pelo nosso Criador desde antes da fundação do mundo. E a doutrina da predestinação, ela não é pregada, né, no sistema religioso. A teologia, ela abafa, ela oculta, né, essa doutrina da predestinação. Por quê? Porque a teologia sistemática diz que nós devemos aceitar a Cristo, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, né, e depender do Criador, né? Então, a doutrina da predestinação, da pré-existência, o sistema religioso, ele não bota à frente, ele não vai à frente com isso. Por quê? Porque eles ocultam a doutrina da predestinação, que é uma soberania de Deus, que é uma dádiva de Deus. A criação de Deus, ela foi perfeita, abençoado. Sempre foi e sempre será perfeita a criação do nosso Criador. Por quê? Segundo Hebreus 9 diz que Ele é Pai do nosso espírito. Que espíritos são esses, pregador, ministro? Esses espíritos aí eleitos, abençoados, desde antes da fundação do mundo. Aqui hoje nós vamos falar de uma pessoa que ele pregava sobre a predestinação, né? Esse homem se chama João Calvino. Ele pregava sobre a predestinação e ele pertencia à igreja romana, à igreja católica, né? É um homem bastante conhecido da sua era. Ele era teólogo, né? Ele estudou, ele nasceu na França, irmão, em 10 de julho de 1509, né? Esse homem chamado João Calvino. E a formação dele na Universidade de Bourges, Paris. Ele estudou nas melhores, né, formação em Universidade de Paris, na França, porque ele nasceu lá, né, abençoado? Ele nasceu lá. E ele começou a pregar sobre a predestinação. E ele foi expulso, né, da religiosidade da igreja romana, da igreja católica, porque ele ele começou a atrapalhar as teses, começou a atrapalhar os dogmas da igreja romana, porque não cairia bem a predestinação nos dogmas da igreja romana. Portanto, irmão, ele foi expulso
né, da igreja romana, e ele, né, foi para a Suíça, e lá na Suíça ele começou a implantar, né, ele começou a formalizar o protestantismo, né. Esse homem ele, aqui, irmão, diz que ele faleceu em 27 de maio de 1564, portanto ele faleceu com 55 anos. E João Calvino, né, ele começou o protestantismo, né, que chama. Então ele começou ali a começar a dividir, né, os dogmas da igreja, e ele não foi bem-vindo, ele foi expulso, foi embora, fugiu para a Suíça, né, e ele faleceu ali no dia 27 de maio de 1569, ele morreu com 55 anos. O que é a predestinação? A predestinação, irmão. O Martinho Lutero, um exemplo, o João Calvino, né, fundados do luteranismo e do calvinismo, foram expulsos da igreja que pregava uma religiosidade cristã apartada da chancela papal. Então, eles pregavam uma doutrina, um dogma, que não deixaria eles reunir, né, na igreja romana, na igreja católica. Eles foram expulsos da igreja por eles crerem na predestinação, na presciência, né, de Deus. Porque Deus, irmão, quando ele começou a formar o Espírito, ele formou o Espírito do homem desde antes da fundação do mundo. Isso é muito importante, irmão. Quando Deus começa a formar os espíritos, ele começa a formar os espíritos que existem dentro do nosso corpo. O nosso espírito, ele é revestido de carne, segundo a palavra, e começa ali a formar os espíritos antes de formar os céus e a terra. Isso aí, irmão, é muito importante. E o calvinismo é uma doutrina religiosa também chamada de fé reformada. O ponto central do pensamento religioso, João Calvino, é a predestinação. O calvinista acredita que desde a criação do mundo, Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Então, irmão, ele começou a pregar, né, a predestinação, e ele foi expulso da igreja romana. Aí o que acontece? Começa a religiosidade no protestantismo, irmão. Começa as igrejas a formar através de João Calvino, né, através de Martinho Lutero, e começa a revolução na reforma religiosa sobre a questão da predestinação. A presciência, a predestinação, irmão, ela é muito importante nós entender. Por quê? Porque são os eleitos, são a eleição. Deus, ele preparou o vaso de honra e o vaso de desonra. Segundo o Paulo escreveu em Romanos, Deus prepara o vaso para honra e o vaso, né, para desonra. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Deus, a soberania dele é acima de tudo e de todos. Então Deus faz o que ele quer, o que ele pensa, porque ele é todo poderoso, segundo a palavra de Deus. E aqui, irmão, nós vamos entrar na palavra para poder entender isso tudo que eu estou falando, irmão. Para poder entender o que é predestinação. A doutrina da predestinação. Os irmãos aí, vai abrir em João aí, irmão, capítulo 17. Para nós entrar aqui, nós vamos ler primeiro a oração de Jesus, antes de ser, né, crucificado ali na cruz do Calvário. João, capítulo de número 17, versículo 1 até o 5 e versículo 24. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar aí. João, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Criador. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta,
que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo de número 4. Eu glorifico-te na terra também, consumando a obra que me deste a fazer. Agora o versículo 5, irmão, a chave, ao versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Agora, irmão, eu vou por versículo aqui 24, que diz assim: Pai, aquele que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Eu vou ler aqui, irmão, o 16 e o 17, que fala assim também, ó, o 16 e o 17. Diz assim: não sou do mundo, como do mundo não sou. Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, isso tudo Jesus falou na oração. Então, irmão, Jesus comentando aqui da pré-existência, até na oração dele, né, estava ali em comunhão com os espíritos já, né, formado pelo nosso Criador, porque o Jesus era o Criador, e ele falando dos espíritos desde antes da fundação do mundo. Como é importante, abençoado, nós entendermos isso aí. Quando eu vou para a situação de Jonas, lembra de Jonas? Jonas, ele queria ir para um lugar onde Deus não queria. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Jonas, Deus deu uma determinação para ele pregar a Nínive. E Jonas tomou um navio e foi para um lugar chamado Tarsis. E segundo a palavra no capítulo de número 1 de Jonas, esse homem, ele desce a cidade de Tarsis embarcado num navio. E Deus, segundo a Bíblia lá no capítulo 1 de Jonas, manda uma grande tempestade e todos começam a perecer em alto mar. E os marinheiros viram que alguém incomodava e Deus mandou aquela tempestade através de alguém que tinha ali. E quem que estava ali? Jonas, fugindo para Tarsis, deitado ali no porão, né? Fugindo da presença de Deus, fugindo naquela obra que Deus tinha para fazer na vida dele, em Nínive. E Jonas, segundo a Bíblia, foi jogado, irmão. Segundo a Bíblia, foi jogado no mar, porque era ele que está trazendo aquela tempestade, fazendo com que Deus trouxesse aquela tempestade, e eles descobriram que era Jonas. Segundo a Bíblia, Jonas foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 17, que um grande peixe, né, engoliu Jonas. Lá em Mateus 12, versículo 40, a Bíblia vai chamar de baleia, né? Em Jonas, no capítulo 1, versículo 17, um grande peixe. Lá em Mateus 12, 40 diz que é uma baleia. Então um grande peixe tragou Jonas e levou, né, até Nínive lá realizar a obra que o Senhor tinha na vida de Jonas. Isso quer dizer o quê? Que o homem não é o que ele quer. O homem é o que o nosso Criador quer. O homem não pode fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. O homem não tem livre-arbítrio, abençoado. O livre-arbítrio do homem não existe. Por quê? O homem tem livre-arbítrio escolher uma camisa, né? Escolher um carro, escolher onde comprar um lote, onde comprar escolher um carro, o ano, a cor. Ele tem livre-arbítrio, né? De escolher uma mulher bonita, uma jovem, um jovem bonito. Ele tem esse livre-arbítrio. Isso que? Na carne, né? Na consciência da carne, nos desejos da carne. Mas no espírito não. Por quê? Porque ele pertence a Deus. O homem não deu livre-arbítrio para o homem, né? Você pode notar aí, abençoado, que a religião, a teologia prega que o homem tem livre-arbítrio. Porque eles não acreditam que a salvação ela é individual. Por quê? Porque existe o tal do aceitar a Cristo, aceitar Jesus, né? Para se ter comunhão com Deus, precisa levantar sua mão cansada
e aceitar ao seu Criador. Como pode, irmão? Se foi o Criador que nos aceitou, se foi o Criador que nos salvou, que nos santificou, que nos regenerou. Então, o nosso Criador é que manda no nosso espírito. Através do nosso espírito, Ele controla a nossa carne. Agora, quando a nossa carne descer ao pó, aí sim o espírito segue a Deus, o que o deu, Eclesiastes 12:7. Então, abençoado, a doutrina da predestinação, ela é muito importante você entender isso aí. Agora, nós vamos entrar também aqui, irmão, no livro de Jeremias. Os irmãos aí que tiver a Bíblia, tiver telefone, pode abrir. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Os irmãos que achou, pode ler aí, irmão. Jeremias 1, versículo de número 5. Vamos ver o que é que Jeremias falou. Isso é muito importante nós entender isso aí, para poder entender sobre a predestinação, a pré-existência. Porque se entendermos isso aí, nós passamos a entender a graça completa, porque faz parte, né, da ressurreição de Cristo, faz parte da criação do nosso Deus, que é o nosso Pai, é Pai do nosso Espírito. Os irmãos já podem ler. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha só como é que é importante. Antes que ele saísse da madre, o Criador já conhecia ele. Olha como é que isso é importante, irmão. Quer dizer, o homem, ele não tem escolha. Quem escolheu ele foi o próprio Deus, foi o próprio Criador. Mesmo que se formasse no ventre da mãe, Deus já conhecia. Deus conhecia o que? A carne dele? Não, irmão. Deus conhecia o que? O Espírito. O Espírito eleito, salvo, liberto, né? Porque veio lá desde antes da fundação do mundo. Agora nós vamos para o Salmo 139. Vamos ver o que o salmista falou. Salmo 139, versículo 14 ao versículo 16. Isso aí é muito importante, irmão. Olha, Salmo 139, versículo 14 ao 16. Vamos entender isso aí, irmão? Salmo 139, versículo 14 a 16. Quem achou pode ler. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e as minhas almas o sabem muito bem. Os meus ossos te formaram encobertos, quando no oculto fui formado, ou entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informa, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Tá vendo, irmão? No oculto tu me formaste. Isso é muito importante. E você sabia que Deus tem um livro, irmão? Deus tem um livro desde antes da fundação do mundo, né? O salmista está falando sobre isso, né? Você precisa aceitar a Jesus, né? A oração lá de teologia. Escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida, como se Deus estava conhecendo ele naquele momento, né, irmão? Isso não tem base bíblica, não tem base bíblica para isso. Escreve dele, Senhor, escreve ele no livro da vida, né? Então, irmão, isso não é a doutrina comum, sincera e verdadeira, porque Deus ele tem um livro, e o livro dele é os espíritos formados desde antes da formação do mundo, os eleitos, né? Eu lembro que quando Deus ele manda Jessé, né? Manda escolher, manda Samuel, né? Na casa de Jessé, e Jessé para escolher o rei que seria de Jerusalém. E lá estava, 1 Samuel no capítulo 16, né? Deus ele começa a querer escolher um rei da família ali do Jessé. Ele tinha 8 filhos, né? E ele falou, olha, com Samuel, ó Samuel, vai lá e escolhe entre os filhos de Jessé um homem
que seria o rei de Israel. E ele vai lá na casa de Jessé, né? E chega lá, vê uns homens fortes, né? Uns homens musculosos, bonitos, de boa aparência. E eles começam a olhar. Ele tinha 7 filhos, né? O 8º estava lá pastoreando ovelha. Ele tinha um filho chamado Abinadab, Samar, né? Era jovem, cheio de aparência. Mas segundo a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Deus ele não olha para a aparência. Deus ele não olha para a aparência do homem, ele olha, não é, para o coração. Irmão, leia aí, irmão, leia aí, por favor. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Vamos ver o que Deus falou isso, né? Para aquele moço, para aquele homem, para ter um entendimento perfeito aí. 1 Samuel 16, versículo 7. Os irmãos que achou e pode ler. 1 Samuel 16, versículo 7. Isso é muito importante nós ler, nós entender isso aí, viu, irmão? Para poder entender sobre a doutrina da predestinação. Isso aí é muito importante. Os irmãos achou, pode ler aí. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel, versículo... Eu vou achar aqui, irmão. Já achei aqui, ó. 1 Porém Samuel. o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tá vendo, irmão? Então, o que Davi tinha a ver com o rei? Nada. O que Davi tinha a ver com o reinado de Israel? Deus escolhe Davi, olha só, para ser rei. E manda Samuel lá para ungir Davi rei. Davi precisava aceitar Jesus? Davi foi batizado? Não. Davi estava lá na presença de Deus? Não. Ele estava fazendo a obra do seu pai biológico lá, né? E trabalhando lá, pastoreando ovelha. Só que, como Deus falou que os 7 não passaria, né? Pelos olhos, pelo coração de Deus para ser rei de Israel. Olha, você tem 7, mas está faltando um. Não, aquele lá é o mais novo, está lá pastoreando, né? Ovelha, não, é aquele lá. Chama aquele lá, que é aquele lá que Deus mandou ungir. E vem Davi todo sujo, né? Não é verdade? O que Davi tinha a ver com o reinado de Israel? Nada, irmão. Mas Deus olhou segundo o coração, porque em Davi, dentro do coração de Davi, existiu o quê? Humildade. É por isso que Deus não vai pela aparência de homem, porque a aparência engana. O homem bem engravatado, o homem bem denominado, né, santo. Deus não olha essas coisas. Deus olha dentro do coração. E olhou dentro do coração de Davi e viu que ele poderia ser e foi o rei de Israel. Irmão, quando Deus manda Samuel lá ungir Davi, né? E Saul ficou só o óleo. Segundo a Bíblia, Deus, irmão, ele retirou o Espírito Santo do rei Saul e colocou o espírito de perturbação para usar Davi para ir lá tocar a harpa, né? Para sair o espírito mal da vida de Saul. Olha só como é que isso é importante. É por isso que Deus entra no homem e sai. Deus entra no homem e sai a hora que ele bem quer. Não é diabo, não tem Satanás. Isso é tudo história de carochinha. Isso é tudo história da religiosidade, da teologia. Porque Deus ele manda no espírito do homem. Você vê, ele tira o Espírito Santo de Saul e manda o espírito mal do Senhor. O próprio Deus mandou um espírito mau para ele. Ele precisou Davi e tocar a harpa lá, né, para Saul, para aliviar a alma de Saul, porque o espírito de tormento estava sobre a vida de Saul. Então, irmão, Deus ele manda no espírito do homem. Não existe esse negócio de um homem ter livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi inventado pela teologia, né, romana, e isso veio para o protestantismo, e eles ocultaram isso daí. Então, irmão, é muito importante você entender sobre a questão da predestinação. A predestinação, ela traz um conhecimento incrível sobre o nosso entendimento.
E Davi, depois que ele foi escolhido rei, irmão, segundo a palavra de Deus, ele foi segundo o coração de Deus. Era da vontade de Davi ser rei? Não. É da vontade do Senhor, é da vontade de Deus. Quando Deus chama alguém para a graça, irmão, não adianta. Você não fica na teologia sistemática, você não fica na tradição religiosa. Você vem para a graça por quê? Porque você é eleito, você é chamado, você é predestinado. E você não consegue ficar lá por quê? Porque a sua mente é de um escolhido, a sua mente é de um eleito, a sua mente é de um predestinado, a sua mente é de um temor ao Criador, que é Pai do seu Espírito, é Pai do nosso Espírito. Isso é muito importante nós entender isso aí. Agora, irmão, nós vamos aqui para o livro de Gálatas, no capítulo de número 1, vamos ver o que Paulo falou? Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15. Vamos ver o que Paulo falou também sobre isso aí. Isso é muito importante. Agora nós vamos entrar agora numa região muito importante para nós entender. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando aprouve a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Olha só, irmão, que importante. Eu vou ler de novo. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Desde o ventre. Olha só o entendimento da predestinação. Olha o entendimento do Espírito, irmão, que Paulo ele traz. Agora nós vamos para o livro dos Efésios, irmão. Livro dos Efésios. É muito importante nós também entender o livro dos Efésios. Vamos ver o que Paulo falou também. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e nos predestinou. Irmão, você sabe quando que a teologia vai falar isso? Sabe quando que a teologia tradicional vai falar isso? Nunca. E nos predestinou. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi uma palavra dessa, irmão Antônio, lá. Nunca ouvi. E nos predestinou. Né? Aqui no versículo de número 11 do mesmo capítulo 1, diz assim, olha o que Paulo falou aqui, versículo 11: nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade. Olha só, eu nunca ouvi, irmão Ademilton, ler isso na religião. Nunca ouvi um pastor, ninguém, um padre ler isso aqui, porque isso não interessa. Isso tira os dogmas da igreja tradicional, isso tira as doutrinas do homem da igreja tradicional e traz você para a graça, para você entender sobre isso aí. Isso aí é muito importante você entender isso. Agora, irmão, vamos para o livro dos Romanos. Romanos, tem muitos versículos para a gente ler. Isso é muito importante, irmão. Nós lemos livro de Romanos, capítulo de número 8. Olha aqui como é que é importante, olha o que Paulo falou aqui também. 8, versículo 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque dantes conhecesse, também nos predestinou. Olha aqui de novo, Paulo falando com os romanos, para que seja conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, olha só, irmão, nunca ouvi isso em 20 anos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Quantos podem dizer amém nessa tarde? Olha só. Então Cristo ele nos predestinou e nos chamou desde antes da fundação do mundo. A eleição, a pré-existência do homem, o Espírito predestinado, irmão, para a salvação. Isso é muito importante. É por isso, irmão, que Deus ele não olha o homem segundo a carne. Nós devemos olhar as pessoas segundo a carne? Sim ou não? Não. Nós devemos olhar sim ou não? Não. Não.
Porque todos nós temos erro, temos falha na nossa carne. Todos nós temos erro e falha da nossa carne. Irmão, eu quero falar uma coisa aqui para os inscritos do canal aí e para os irmãos que estão aqui reunindo. A carne nunca se converte. A carne nunca vai se converter. Nunca. Por quê? Porque é o Espírito que é santo, é santificado. A carne, Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou? João. Vamos ver o que Jesus falou. João, capítulo 6, versículo 63. Vamos lá para o livro de João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito de vida. A carne aproveita para alguma coisa, irmão? Sim ou não? Não. A carne para nada presta. Irmão, quando nós fechar os nossos olhos, a carne vai descer ao pó, porque é de lá que nós somos. Nós somos pó. O Espírito, sim, que Cristo santificou, justificou. Paulo falou, a esse que chamou, a justificou. Quem é que chamou? Os eleitos. Você sabia, irmão, que tem os eleitos que Deus chamou? Tem sim. Vamos lá para Romanos. Romanos, olha o que Deus falou aqui, Romanos, capítulo de número 9. Vamos lá para Romanos? Romanos, capítulo de número 9, irmão. Olha o que próprio Deus falou aqui em Romanos, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, versículo de número 11 em diante. Porque não tenho eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha aqui, irmão, ó, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Paulo disse, de maneira nenhuma. Então Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quer, porque Deus é o que, irmão? Onipotente, onipresente e onisciente. Deus conhece tudo e em todos. Então, irmão, é muito importante nós entender isso aqui. Agora nós vamos ler um versículo aqui muito importante. Volta aí para João, irmão. Volta aí para João. Nós vamos ler aqui, muito importante, um versículo ali. Capítulo 15 de João, versículo 16. Capítulo 15 de João, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu que escolhi a vós. A escolha do homem diante de Deus não existe, irmão. Não é o homem escolher a Deus. Eu preciso aceitar a Jesus, eu preciso escolher a Deus, eu preciso levantar minha mão cansada e aceitar a Deus. Não. Foi Deus que nos aceitou desde antes da fundação do mundo. Tem uns que é vaso de honra e tem outros que é vaso de desonra, irmão. Então Deus, Ele nos aceitou na cruz do Calvário. Santificou o Espírito, né? Que é desde antes da fundação do mundo, já é abençoado, já é eleito. Deus na cruz só fez o que? Santificou, porque os espíritos não subiam, os espíritos não tinham acesso ao céu. Na ressurreição de Cristo, o espírito passou a ter acesso ao céu. Por isso que Jesus falou, né? Por isso que o próprio Cristo falou em João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. Então, irmão, a doutrina da predestinação é uma doutrina do nosso Criador, a pré-existência do Espírito do homem. Agora nós vamos ler em Hebreus, capítulo de número 12, irmão. Vamos lá? Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos entender
o que Paulo quis dizer em Hebreus. Acreditamos que é Paulo e eu tenho certeza que é Paulo que escreveu o Hebreu, viu, irmão? Dá para provar, já provei isso na Bíblia. Hebreus 12, 23, que diz isso aqui, ó. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e eu aos espíritos do justo aperfeiçoado. Irmão, isso é importante entender muito isso aí. Saber que nós temos um espírito aperfeiçoado, um espírito santificado, um espírito justo, que desde antes da fundação do mundo, a doutrina da predestinação, ela é uma doutrina de Cristo, do nosso Criador. Isso aí é muito importante, irmão, entender isso aí. Para que entender isso, pregador? Para você não ser pego de surpresa por esses homens. Quando você não é predestinado pela teologia sistemática, eles te cativam, eles te prendem à teologia e faz com que você não enxergue o nosso Criador, que Ele te predestinou, te salvou, te libertou e te santificou. Agora, irmão, olha o que o próprio Criador, nós já estamos terminando, irmão. O nosso Criador diz em Isaías, capítulo 51, olha o que o nosso Criador diz lá no livro de Isaías, irmão. Olha, nós entendemos isso aqui, isso é muito importante. Isaías, capítulo de número 51. Muito importante nós entender isso aqui, ó. Isaías 51, versículo de número 6. Os irmãos se achou e podem ler, irmão. Estou procurando aqui também. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Olha só, irmão, o poderio do nosso Criador. A minha salvação durará para sempre de quê? Dos espíritos eleitos, espíritos salvos. Ele diz assim: levantai os vossos olhos para o céu, olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrada. Quer dizer, a salvação de Cristo, ela foi perfeita no Calvário. Regenerou os espíritos, salvou os espíritos da condenação e da morte. Foi por isso que Paulo falou em Romanos 8, versículo 2, ele diz assim lá, ó, o espírito da lei e da vida me livrou da lei, do pecado e da morte. O que é a morte? A morte espiritual, a morte do espírito que não subia, irmão. Ficava retido na tumba e não subia. A partir do momento que Cristo ressuscita, ele disse: está consumado, pôs fim à lei, e regenerou, justificou todos os espíritos, aperfeiçoados, justo e eleito. Isso é muito importante. Amém, igreja? Quantos podem aplaudir a Cristo aqui nessa tarde? Isso é maravilhoso, irmão, entender isso aí. E eu acredito, irmão, que a doutrina da predestinação, ela não vai ser tão fácil de ser pregada pelo sistema religioso. Por quê? Isso traz um entendimento e requer esforço da nossa mente, do nosso psicológico, entender a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus escrito. Isso aí é muito importante. Quando nós entendemos a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, nós entendemos que nós somos aquele espírito aperfeiçoado, salvo na cruz, eleito e abençoado. Isso aí é muito importante. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando cada um dos inscritos aí do canal. Continue compartilhando, irmão, deixando o seu like, e
mais possível, mais pressa, você enviar isso, esses vídeos para os irmãos que não conhecem a graça de Deus. Nós pregamos a graça de Deus em Cristo Jesus, que Cristo salvou, libertou, transformou, regenerou, e nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, amém? Amém. E todos podem dizer amém nessa tarde, amém? Amém. Graças a Deus, isso é muito importante, amém e amém.